Caminhoneiro deu carona para um homem e um milagre aconteceu. Um anjo me ajudou na BR-101. No entardecer chuvoso de uma quarta-feira, no trecho mais solitário da BR-101 entre o Agreste e o litoral, um caminhoneiro avistou um homem parado no acostamento, encharcado, com uma mochila gasta e um olhar que parecia carregar o peso de muitos caminhos. Mesmo acostumado a manter distância de desconhecidos, algo naquele instante o fez frear. Ele não imaginava que, ao abrir a porta do caminhão, estaria dando início a uma jornada que colocaria sua fé à prova, revelaria segredos enterrados e o faria encarar um passado que ele jurava ter deixado para trás. Essa é uma história sobre reencontros improváveis, sinais que não podem ser explicados e um milagre que começou com um simples ato de bondade. Ao longo de 6 meses de estrada, o que parecia ser só mais uma viagem se transforma num caminho de descobertas emocionais, reviravoltas surpreendentes e conexões humanas profundas. Comenta aqui de onde você está assistindo. Curte esse vídeo se essa história já te pegou no começo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada inesquecível pela BR-101. O céu escurecia cedo naquele dia. As nuvens carregadas haviam coberto o sertão da Bahia de um cinza pesado e o cheiro da terra molhada subia forte com a chuva recente. A BR-101, velha conhecida do caminhoneiro, se estendia por quilômetros diante dele, molhada, reflexiva, como um espelho daquilo que ele não queria mais encarar. Era uma quarta-feira de junho. Na boleia de seu caminhão, um modelo antigo, mas bem cuidado, ele seguia sozinho, como fazia quase 2 anos. O rádio chiava baixo, tocando um forró antigo, e o latido suave de seu cachorro, Zeca, lhe fazia companhia. O caminhoneiro era um homem de poucas palavras e muitos silêncios. Aprenderá cedo a ouvir mais do que falar. A vida, dizia ele, já falava demais. Tinha os ombros largos, o rosto marcado por sol e tempo, e um olhar que carregava cansaço e calma ao mesmo tempo. Chamavam-no de seu Tony em cada parada de estrada, mas ninguém sabia ao certo seu nome completo, nem ele fazia questão de dizer. Depois que sua mulher o deixou e a filha se afastou, Tonho se agarrou ao caminhão como se fosse o último elo com o mundo. Cada viagem era um jeito de não pensar. Cada carga, um motivo para não parar. Mas naquela curva, tudo começou a mudar. O homem estava parado no acostamento, debaixo de uma placa enferrujada que indicava a saída para uma vila esquecida. Estava encharcado, com os pés na lama e uma mochila de couro marrom pendurada nos ombros. Não fez sinal com o braço, não acenou, apenas olhou. Tonho não costumava parar. Já tinha visto de tudo na estrada. Mas aquele olhar o fez pisar no freio como se um instinto mais forte que a razão tivesse tomado conta. Zeca rosnou baixo, como fazia quando algo estranho se aproximava. Mas mesmo o cão se calou quando o homem subiu no caminhão. "Boa tarde", disse ele, com voz firme, mas tranquila. Tonho assentiu com a cabeça e acelerou de novo. Durante os primeiros quilômetros, o silêncio era pesado. O homem observava a estrada como quem já tinha passado por ali centenas de vezes. "Obrigado pela carona. Não costumo pedir ajuda, mas hoje precisei." Tonho apenas grunhiu uma resposta qualquer. A chuva batia no para-brisa como tambor. O limpador, antigo, chiava a cada volta. "Você vai até onde?" perguntou Tonho, mais por educação do que por interesse. "Até onde for possível." A resposta ficou ecoando na cabeça do caminhoneiro. O jeito como foi dita, sem hesitação, sem dúvida, o inquietou. Tentou se concentrar na estrada, mas algo naquele homem o desconcertava. Não era medo, era outra coisa. Pararam num posto à noite, já no recôncavo baiano. Enquanto Zeca farejava ao redor e Tony enchia o tanque, o estranho desceu do caminhão e foi até a lanchonete do posto. Tony o observou pela janela. Conversava com o atendente, sorria gentilmente, e por alguma razão, a moça começou a chorar. Pouco depois, ela saiu do balcão, ligou para alguém e saiu às pressas. Quando voltou, estava abraçada com uma senhora de cabelos grisalhos. Tonho viu tudo de longe, sem entender. Quando o homem voltou ao caminhão, estava calmo, como sempre. "Tá tudo bem?" arriscou perguntar. Agora sim. Ela precisava lembrar de onde veio. Tonho não insistiu. Naquela noite, dormiram no caminhão. O homem deitou no banco do carona, sem reclamar. Zeca se enroscou no pé do caminhoneiro, inquieto.
Tônio sonhou com a mãe. Ela cantava uma canção de ninar que ele não ouvia desde menino. Anjo que passa, leva o cansaço, traga a paz, murmurava ela, como fazia quando ele tinha febre. Tônio acordou suado, o coração acelerado. O homem ainda dormia, sereno. Pela primeira vez em muitos anos, Tônio sentiu algo estranho, alívio. Na manhã seguinte, seguiram viagem. A conversa começou a fluir, aos poucos. O homem falava de lugares como se os conhecesse profundamente, mesmo quando Tônio jurava que aquilo ali era novo. Em uma parada para almoço, apontou para um caminho de terra e disse: "Por ali tem um vilarejo que prepara o melhor bolo de milho da Bahia. Tem uma senhora que benze as crianças com arruda e canta bendito." Tônio riu, desconfiado, mas ao seguir a estrada de terra, encontrou exatamente o que o homem dissera: o vilarejo, a benzedeira e o bolo de milho. A senhora olhou para o homem e sorriu com os olhos marejados. "Você voltou, meu filho." Naquela noite, Tônio não dormiu. Sentou-se na beira da cama improvisada da boleia, sentindo o cheiro de mato molhado e a brisa quente da estrada. Zeca ressonava no banco de trás. O homem, lá fora, contemplava o céu estrelado. Tônio não sabia o que aquele homem era. Um andarilho, um pregador, um doido, um visionário. Mas uma coisa ele sabia com certeza: desde que o homem entrou no caminhão, algo dentro dele tinha mudado. Era como se o silêncio da estrada não doesse tanto, como se o passado não parecesse tão pesado, como se ele não estivesse mais sozinho. O motor do caminhão ressoava firme naquele trecho litorâneo da BR-101, entre Ilhéus e Tabuna. A chuva havia cessado, mas o céu ainda carregava nuvens densas que dançavam sobre os canaviais. Tônio mantinha as mãos firmes no volante, mas sua mente estava longe. A presença do homem continuava a intrigar. Desde o momento em que ele entrou na boleia, nada mais parecia comum. "Você costuma andar por essas bandas?" perguntou Tônio, quebrando o silêncio. "Já passei por aqui, faz tempo, mas os caminhos sempre se renovam, não é?" respondeu o homem, fitando a paisagem com serenidade. Tônio franziu o senho. A resposta não dizia nada e ao mesmo tempo parecia carregar um significado profundo. Aquilo o incomodava. Ele não era homem de filosofias, era de fatos. De carregar, descarregar, abastecer, seguir. Agora, tudo parecia suspenso, como se a estrada estivesse guiando por vontade própria. No fim da tarde, pararam num povoado pequeno para um café. O cheiro de pão de queijo recém-assado misturava-se com de café forte e canela. O lugar era simples, com cadeiras de plástico, uma televisão no canto e uma senhora idosa atendendo atrás do balcão. Assim que o caminhoneiro e o estranho entraram, o clima pareceu mudar. A senhora ergueu os olhos, largou a vassoura que segurava e correu até o balcão. "É ele?" disse ela, emocionada. Tônio olhou em volta, confuso. A mulher não falava com ele. Olhava direto para o homem, que apenas assentiu com a cabeça. Ela saiu de trás do balcão e o abraçou com força. Tônio ficou sem palavras quando o homem voltou a sentar à mesa com ele. Trazia os olhos úmidos. Ela perdeu o neto há muitos anos e desde então sonha com ele. Em todos os sonhos, ele está com um homem de mochila marrom, caminhando na estrada. Ela achava que era só sonho. Agora viu que precisava. Tônio respirou fundo. Já não sabia mais o que era coincidência, o que era verdade ou invenção. Mas algo dentro dele se agitava. Voltaram para o caminhão. Zeca, sempre inquieto, agora dormia tranquilo no banco traseiro, como se o clima ao redor estivesse mais leve. A noite caiu rápida e o farol cortava a escuridão da estrada. Tônio tentou puxar conversa. "Você tem família?" "Tenho, mas nem todos estão prontos para ver." "E você? Tá indo encontrar alguém?" "Talvez, ou talvez esteja ajudando alguém a se encontrar." Tônio bufou. Aquilo parecia coisa de livro, de novela. Mas o que mais o incomodava não era o que o homem dizia, era o que ele sabia. "Escuta aqui", começou Tônio, os olhos fixos na pista. "Ontem, você falou da estrada de terra, da mulher do bolo de milho, e ela te reconheceu. Hoje, a senhora do café te abraça como se fosse parente. Que história é essa?" O homem cruzou as mãos no colo, pacífico. Às vezes, as pessoas precisam de um rosto para lembrar do que esqueceram.
Eu só estou aqui para isso. E por que comigo? O homem olhou pela janela por longos segundos antes de responder. Porque você também esqueceu. E chegou a hora de lembrar. Tônio engoliu seco. Ninguém sabia sobre o que ele guardava dentro do peito. Ninguém. Nem os amigos da estrada, nem os frentistas que conheciam de anos, nem mesmo a filha com quem mal falava mais. Como aquele homem podia saber que ele carregava uma dor que nunca colocou em palavras? Alguns quilômetros à frente, o caminhão começou a dar sinais de falha. O motor tossia, engasgava. O rádio, que antes chiava com música de vaquejada, agora soltava apenas ruídos intermitentes. Tony encostou no primeiro posto de beira de estrada, num lugar esquecido pelo tempo. A bomba de combustível era velha, os banheiros estavam trancados e a lojinha parecia fechada há anos. Mas a luz da guarita estava acesa. O caminhoneiro desceu, ainda desconfiado. O homem permaneceu sentado no banco, como se soubesse que aquele momento era só de Tônio. Na guarita, um senhor magro, de voz rouca e boné surrado, olhou para ele. Que motor é esse? Tá falhando desde o quilômetro 100, né? Tônio arregalou os olhos. Como o senhor sabe, te vi passando 2 vezes. Só que você não me viu. Da outra vez, seu pai dirigia. Você era menino ainda. Chorava no banco do carona. Tônio deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Isso é impossível. Nem tudo é. Às vezes, a estrada dobra sobre si mesma. Às vezes, a gente volta para onde precisa, disse o homem, com um sorriso misterioso. Tônio voltou para o caminhão em silêncio. O homem da carona não perguntou nada. Apenas sorriu como se tudo estivesse no seu devido lugar. Naquela noite, acamparam ali mesmo. O caminhoneiro, inquieto, ficou do lado de fora, olhando as estrelas rarefeitas por entre as nuvens. Lembrou-se de um momento antigo, quando seu pai, uma viagem parecida, ensinou-lhe a ler as placas da estrada como quem lê um livro. Sempre há um sinal, meu filho, mas é preciso olhos quietos para enxergar. Ele não se lembrava dessa frase há décadas, e agora ela voltava como um trovão no silêncio da noite. Quando voltou à boleia, o homem dormia, a mochila encostada no canto, intacta. Zeca, tranquilo. Tônio pegou um caderno velho de anotações, um que guardava no painel há anos, e ao abri-lo, se deparou com algo que o fez estremecer. Na última página, escrita com a sua caligrafia, uma frase. Quando ele chegar, você vai saber. Escute. Ele não se lembrava de ter escrito aquilo, mas era sua letra, seu jeito de anotar, a caneta azul, os traços retos. Ele fechou o caderno com força, o coração batendo como se fosse pular do peito. Quem é você? Murmurou, olhando para o homem adormecido. Mas a resposta ainda não viria. A estrada. Ele agora entendia. Não entrega tudo de uma vez. O sol rasgava o céu com força na manhã seguinte. A BR-101 despertava aos poucos, com o canto de arapongas ecoando ao longe e a fumaça dos primeiros fogões a lenha subindo nos fundos das casas de barro e madeira. Tônio já estava de pé, caminhando ao redor do caminhão, como fazia toda manhã antes de pegar a estrada. Zeca, o fiel cachorro, rosnava levemente para um canto do mato, como se tivesse farejado algo ou alguém que Tônio não via. O homem da carona, como sempre, estava desperto, embora em silêncio. Sentado em uma pedra, parecia contemplar a paisagem como se fosse a primeira vez. Ou talvez a última. Tônio observava de longe, sem saber ao certo se confiava. O estranho já tinha ajudado gente demais, dito coisas que ninguém podia saber, e mexido com lembranças que ele passará anos tentando esquecer. Ele respirou fundo, engatou o caminhão e voltou à estrada. O dia seguiu com clima seco e céu limpo. O motor, que na noite anterior engasgava, agora parecia renovado. Tônio não conseguia entender. Não havia mexido em nada, mas, pela primeira vez em meses, sentia o caminhão leve, como se alguém tivesse limpado cada parafuso com fé. A próxima parada era um vilarejo perdido entre as cidades de Itapebe e Eunápolis. Lugar pequeno, cercado de fazendas e pastos, conhecido entre os caminhoneiros como Curva de Zé do Rádio. Tônio não passava por ali havia quase 15 anos. Evitava esse trecho, não porque era perigoso,
Pelo contrário, era tranquilo, mas porque ali morava alguém com quem ele teve um desentendimento antigo. Zé do Rádio fora seu grande amigo, quase um irmão. Mas uma briga boba, daquelas que o orgulho infla até virar silêncio, o separou. Desde então, nunca mais falaram. Ao cruzar a curva, sentiu o estômago revirar. Era como se o passado estivesse sentado no banco do carona, cobrando explicações. O homem misterioso parecia perceber o incômodo. Olhava pela janela, mas não dizia nada. Aqui morava um velho amigo, disse Tonho, mais para si do que para o outro. Mas já faz tempo. Tempo demais. Nem todo silêncio é esquecimento, respondeu o homem. Às vezes, é só espera. O vilarejo parecia congelado no tempo. O mesmo mercadinho com fachada azul clara, a mesma praça com bancos de cimento rachados, o mesmo som distante de uma sanfona solitária ecoando de alguma casa. O único sinal de mudança era a antena parabólica nova em cima da casa de Zé do Rádio. Tonho parou o caminhão do outro lado da rua. Ficou ali, sem descer, por longos minutos. O homem desceu sem dizer nada. Caminhou até o mercadinho e sumiu lá dentro. Zeca se deitou aos pés do caminhoneiro, como que sentindo a tensão. Então, a porta da casa de Zé se abriu. Zé estava mais velho, claro. Cabelos ralos, barriga maior, olhos mais fundos. Mas o jeito era o mesmo. Aquela forma de cruzar os braços, de franzir a testa. Ele olhou direto para Tonho, como se esperasse aquele encontro desde o último adeus. Tonho não sabia o que fazer. Queria descer, falar, mas algo prendia. O orgulho ainda morava ali, mesmo depois de tanto tempo. Mas foi Zé quem atravessou a rua. É verdade o que estão dizendo? Perguntou. Verdade o quê? Que você está rodando com um homem que ninguém sabe de onde veio, e que onde ele passa, milagre acontece? Tonho engoliu seco. Não sei o que ele é. Só sei que desde que entrou nesse caminhão, nada mais foi igual. Zé olhou pro chão. Respirou fundo. E então, com a voz embargada, disse: se ele te trouxe aqui, então deve ser milagre mesmo. Entraram juntos na casa. O cheiro de café coado na hora encheu o ambiente. Na parede, uma foto antiga dos dois, sentados na boleia de um caminhão, rindo como se fossem eternos. Zé colocou 2 xícaras na mesa e puxou uma cadeira. Eu devia ter te procurado. A briga foi bobagem. Nós 2 erramos, respondeu Tonho, com sinceridade. Mas é difícil admitir isso quando o orgulho fala mais alto. Eu só pensei em mim. Não entendi teu silêncio na época. Mas hoje eu entendo mais do que queria. Conversaram por horas. Relembraram histórias antigas. Riram, até choraram. O homem misterioso, que voltará do mercadinho, ficou do lado de fora. Parecia entender que aquele momento era íntimo. Pertencia apenas aos 2. Mas antes de partirem, algo aconteceu. A neta de Zé, uma menina de 8 anos, que não falava desde os 5 após um trauma, saiu da casa com um desenho na mão. Caminhou até o homem misterioso e o entregou sem dizer uma palavra. O homem olhou para o papel. Era uma imagem dele, ao lado de um anjo de asas douradas. Quem te ensinou a desenhar isso? Perguntou Zé, assustado. Ela desenha o que sonha, respondeu a avó da menina, que surgira na porta. Todas as noites, sonha com um homem assim, e um anjo que caminha pela estrada com ele. A menina olhou para Tonho, e pela primeira vez em anos, abriu a boca. Você está protegido. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem os pássaros cantavam. Zé caiu de joelhos, a mão na boca, em choque. Tonho sentiu um arrepio subir pelas costas. O homem se ajoelhou diante da menina e sorriu. Você já está curada. Só precisava confiar de novo. Quando voltaram à estrada, já era noite. A luz dos faróis cortava a escuridão, mas dentro da boleia havia paz. Tonho olhou para o homem, com a voz embargada. Disse: não sei quem você é, mas sei que a estrada me trouxe você por algum motivo. E pela primeira vez, eu quero chegar ao fim desse caminho. O homem apenas assentiu. O fim é só o início, quando se está pronto para voltar. A estrada já não parecia a mesma. O asfalto ainda era irregular,
Com remendos buracos, os postos de gasolina ainda surgiam a cada 30, 40 quilômetros e os outdoors com propagandas de marcas de sabão em pó e festas de vaquejada ainda enfeitavam os acostamentos. Mas Tonho sentia que havia algo diferente, não fora da estrada, mas dentro dele. Zeca dormia tranquilo. O homem da mochila marrom continuava sereno, como se soubesse exatamente para onde iam, mesmo quando Tonho ainda não fazia ideia. O mapa mostra um trecho bloqueado mais à frente, disse Tonho, olhando para o GPS no painel. Um deslizamento deve ter interrompido a rodovia. Vamos ter que desviar por um caminho rural. Nem sempre o desvio é um atraso, respondeu o homem, calmamente. Às vezes é a única forma de encontrar o que está escondido. Tonho olhou de relance para ele. Era sempre assim. O homem nunca perguntava, nunca ordenava, apenas dizia coisas que pareciam simples, mas se reverberavam por dentro como ondas silenciosas quebrando na alma. O desvio os levou para uma estrada de chão batido, vermelha, úmida e cercada por matas densas. O cheiro de terra molhada era forte, quase doce. Era fim de tarde, e o céu, limpo e laranja, fazia as folhas brilharem como ouro. Depois de alguns quilômetros, o GPS apagou, sem sinal. O rádio também ficou mudo, nem chiado. Zeca começou a inquietar-se no banco de trás, e até Tonho sentiu o coração acelerar. Que lugar é esse? Murmurou. O homem apontou para uma curva à frente. Ali tem um campo aberto. Vamos parar lá. Tonho hesitou por um segundo, mas seguiu. Ao fazer a curva, encontrou uma clareira surpreendente. Era como um pequeno santuário natural. Árvores dispostas em círculo, flores silvestres brotando entre as pedras e uma velha capelinha branca, de madeira, no centro. Eu não sabia que havia nada disso aqui, disse Tonho, desligando o motor. Nunca ouvi falar de uma capela nesse trecho. Pouca gente ouviu, mas ela sempre esteve aqui. Saíram do caminhão. Zeca correu adiante, como se conhecesse o lugar. O ar estava parado, mas não abafado. Havia uma paz ali que Tonho não sentia desde os tempos de menino, nas manhãs em que acompanhava a mãe para assistir à missa numa igrejinha de barro perto de casa. O homem se aproximou da capela e empurrou a porta de madeira, que rangeu levemente, revelando um interior simples. Banco de madeira tosca, um altar coberto por um pano bordado à mão e uma vela apagada ao centro. Sem saber por quê, Tonho se ajoelhou. O chão era frio, mas o gesto foi espontâneo, como se o corpo lembrasse de algo que a mente havia esquecido. O homem ficou em pé, ao seu lado. Aqui foi onde tudo começou para mim, disse ele. O quê? Tonho perguntou, ainda de joelhos. A jornada. Foi aqui que compreendi meu papel. Alguém me trouxe até aqui, como você me trouxe agora. E então, entendi que meu trabalho era ajudar os outros a voltarem para si mesmos. Tonho sentiu um nó na garganta. E você? Você é o quê? Afinal? O homem sorriu, com tristeza e ternura ao mesmo tempo. Um lembrete, uma presença, um espelho, talvez. No fundo da capela, havia um baú, antigo, com ferragens esverdeadas de ferrugem. Tonho se levantou e o abriu. Lá dentro, um maço de cartas, cuidadosamente guardadas. Ele pegou uma delas, abriu e sentiu o coração parar por um segundo. Era a caligrafia de sua mãe, a mesma letra redonda, com traços firmes. A carta estava endereçada a ele, Antônio da Luz. Eu nunca recebi isso, disse, com a voz embargada. Sua mãe deixou aqui, como se soubesse que um dia você voltaria. Tonho leu a carta ali mesmo, com os olhos rasos d'água. Era simples, mas cheia de sentimento. Meu filho, se um dia chegar a este lugar, é porque finalmente abriu os olhos para além da estrada. Lembre-se, você nunca andou sozinho, nem quando chorava em silêncio, nem quando gritou por dentro. Você sempre foi amado. E ainda volte para a menina que te chama de pai. Volte para a criança que você foi. E volte para Deus, que nunca te deixou. Ao terminar, Tonho não segurou. Sentou no banco da capela e chorou como há muito tempo não fazia. Não por tristeza, mas por libertação. Chorou a ausência da mãe, a distância da filha, o orgulho, a culpa, a dor, tudo. O homem colocou a mão em seu ombro, sem dizer nada. Ao saírem da capela, o céu já estava estrelado. Zeca, deitado ao lado do caminhão,
os esperava tranquilo. Tônio respirou fundo, como se estivesse mais leve. Vamos embora, disse, com a voz firme. Ainda tem um pedaço da estrada pela frente. E uma ligação para fazer. Entraram na boleia. O rádio voltou a funcionar. E uma música começou a tocar. Uma antiga canção que a mãe de Tônio cantava quando ele era pequeno. Vai caminhando na fé que a fé não costuma falhar. O caminhão pegou a estrada de novo, com um motor limpo, potente. A lua iluminava o caminho, e pela primeira vez em muito tempo, Tônio sorriu sem forçar. Mais adiante, já próximos de Teixeira de Freitas, pararam em um posto para descansar. Lá, encontraram um grupo de romeiros. Gente simples, com roupas claras e um estandarte com a imagem de um anjo. Assim que viram o homem, um burburinho começou. É ele, o do sonho, disse uma senhora, apontando. É o homem que apareceu na beira do rio, naquela noite de vigília. Tônio olhou, assustado. O homem apenas se aproximou dos romeiros, com humildade. Tocou as mãos da senhora, disse algumas palavras que Tônio não ouviu. Ela chorou. Depois sorriu. E então ajoelhou-se na terra. Ele disse que meu filho vai voltar para casa. Que eu não preciso mais esperar com dor, e sim com fé, explicou ela, abraçando Tônio como se o conhecesse. Tônio, mesmo sem entender tudo, acolheu o gesto. Algo dentro dele dizia que aquelas pessoas estavam recebendo mais do que consolo. Estavam recebendo paz. Naquela noite, Tônio dormiu dentro do caminhão com o coração calmo. Pela primeira vez, sonhou com a filha. Ela sorria, com os cabelos soltos, sentada num banco de praça, esperando por ele. Acordou com o sol nascendo no horizonte. Zeca latia feliz, como se anunciasse um novo dia. O homem já estava acordado. Olhava para a estrada. Falta pouco, disse ele. Tônio assentiu. Eu sei. A estrada da BR-101 já deixava para trás as matas densas, seus pequenos vilarejos, dando lugar à movimentação típica das cidades médias do litoral sul da Bahia. Tônio sentia a ansiedade crescer como um fogo lento no peito, enquanto o caminhão cortava o asfalto quente. O homem misterioso permanecia calmo, observando cada detalhe, como se captasse mensagens que escapavam aos olhos de Tônio. O cachorro Zeca descansava no banco de trás, esparramado e relaxado, alheio às tensões humanas. Quanto tempo ainda? Perguntou Tônio, quebrando o silêncio que vinha se tornando frequente. Perto. A resposta foi simples, porém carregada de significado. Eles chegaram em uma pequena cidade litorânea, conhecida por sua igreja matriz de arquitetura colonial, suas praças floridas pelas festas tradicionais que misturavam elementos indígenas, africanos e portugueses. A cultura local estava presente em cada esquina, nas rendeiras, nos aromas da culinária, nas vozes que entoavam modinhas antigas. Tônio sentiu uma saudade inesperada da filha enquanto olhava para a praça principal. Sabia que ela gostava de histórias de lugares onde o tempo parecia parar. Estacionaram o caminhão próximo à Praça da Matriz. As vozes de vendedores ambulantes e risadas infantis enchiam o ar. Tônio desceu para esticar as pernas, observando o vai e vem das pessoas. O homem ficou quieto, olhando para a igreja. Tônio se aproximou. Quer entrar? Ele assentiu, e juntos passaram pela porta pesada de madeira, sentindo o cheiro de velas queimadas e incenso. O silêncio da igreja era profundo, quase reverente. Tônio sentiu um calafrio na espinha quando viu no altar uma imagem de anjo, semelhante ao que a neta de Zé do Rádio havia desenhado. Era uma estátua antiga, com asas abertas e um semblante sereno. O homem aproximou-se da imagem e em voz baixa disse: cada lugar tem seu guardião, cada estrada tem seu anjo. Enquanto isso, no mercado ao lado, uma senhora de idade preparava doces típicos da região, cocadas, bolos de mandioca e um doce de leite cremoso. O aroma doce se espalhava pela praça, misturando-se ao cheiro do mar e da terra úmida. A senhora, chamada Dona Maria, observava o caminhão e os dois homens, sentindo que havia uma história por trás daqueles rostos cansados. Ela decidiu se aproximar. Vocês estão longe de casa, não? Perguntou, com um sorriso acolhedor. Tônio sorriu de volta. Sim, estamos na estrada há algum tempo, mas às vezes a estrada nos leva para onde precisamos estar. Aqui sempre tem um lugar para quem precisa, disse Dona Maria, oferecendo um pouco do doce de leite.
E às vezes, a ajuda vem de onde menos esperamos. Enquanto saboreavam o doce, o homem misterioso começou a contar uma história. Não com palavras, mas com gestos e olhares que mexiam com algo profundo em Tônio. Ele falou sobre perdão, sobre segundas chances e sobre a força que uma família tem para curar feridas. Tônio sentiu o coração apertar. A ausência da filha doía como nunca. O conflito interno que o atormentava há anos parecia ganhar voz naquele instante. Ele sabia que, para reencontrá-la, teria que deixar para trás o orgulho, a mágoa e o medo. O telefone tocou dentro do caminhão. Era a filha. Pai? A voz dela tremia. Tônio não soube o que responder. O silêncio tomou conta. Eu queria te ver, ela disse, com a mesma hesitação. Tônio fechou os olhos, sentindo a oportunidade que ele tanto esperava. Eu também, respondeu, com a voz embargada. Após a ligação, o homem misterioso puxou Tônio para fora da praça. Está na hora, disse ele. Tônio olhou para o céu, onde as nuvens começavam a formar uma pintura dourada com o pôr do sol. Ele sentiu que estava pronto. Naquele momento, uma música suave começou a tocar no rádio do caminhão, um velho samba que sua mãe costumava cantarolar. Tônio respirou fundo, sentindo que a estrada, a fé e aquele homem estranho estavam conduzindo para algo maior do que ele mesmo. Vamos, disse Tônio, entrando na boleia. E a viagem continuou, rumo ao reencontro que transformaria para sempre sua vida. O sol já estava se pondo quando Tônio chegou à pequena cidade onde sua filha morava. A BR-101, que até então serpenteava por florestas, pequenas vilas, agora estava margeada por casas antigas, fachadas coloridas e gente que caminhava com passos lentos, aproveitando a brisa do entardecer. Tônio sentia o peso das últimas semanas se transformar em uma mistura de esperança e medo. A presença do homem misterioso ao seu lado parecia mais uma bênção do que um mistério agora. Era como se ele fosse a voz da calma no meio da tempestade. O caminhão estacionou perto da praça principal, onde as luzes começavam a se acender, iluminando os rostos cansados, mas esperançosos daquelas pessoas simples. Era um cenário diferente do que Tônio estava acostumado na estrada, mas tinha algo familiar, algo que o fazia respirar fundo e sentir que estava realmente perto de um novo começo. Enquanto arrumava suas coisas no caminhão, Tônio observou a filha caminhando pela praça. Ela usava uma blusa azul clara, os cabelos soltos ao vento e segurava uma pequena sacola. O olhar dela estava distante, mas quando os olhos se encontraram, um lampejo de surpresa e excitação surgiu. Tônio sentiu o coração acelerar. Era como se o tempo tivesse congelado por alguns segundos. Ele queria correr até ela, abraçá-la e dizer tudo o que sentia, mas algo dentro dele o segurava. O medo de rejeição, o medo de talvez ela já tivesse desistido dele. O homem misterioso deu um passo à frente, rompendo o silêncio que se formara entre pai e filha. Às vezes, para reconstruir uma ponte, é preciso aceitar que algumas tábuas estão gastas, disse ele, olhando para Tônio com uma serenidade que parecia vinda de outro mundo. Tônio respirou fundo, sentindo a força naquela frase. Filha, disse ele, finalmente, eu quero que a gente recomece, não só para mim, mas para nós. A filha hesitou por um momento, mas o brilho nos olhos revelou que ainda havia espaço para esperança. Nos dias seguintes, Tônio tentou se aproximar devagar, respeitando os espaços e silêncios. Ele percebeu que a filha carregava mágoas que iam além do afastamento físico. Havia saudade, sim, mas também uma tristeza silenciosa que parecia um muro entre eles. Para tentar reaproximar-se, Tônio convidou-a para conhecer uma festa tradicional da cidade, que aconteceria no fim de semana. Era uma celebração que reunia música, dança e histórias do povo que ali vivia. Enquanto caminhavam pela feira de artesanato, entre barracas coloridas de renda, cerâmica e comidas típicas, Tônio sentiu uma conexão se formando, uma mistura de passado, presente e futuro. Naquela noite, sob o céu estrelado, uma reviravolta. Quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Inesperada aconteceu.
Um grupo de músicos começou a tocar uma canção que Tonho reconheceu de imediato. Era uma antiga modinha que sua mãe costumava cantar para ele e a filha. A melodia ecoava pela praça, envolvente e nostálgica. A filha começou a cantar baixinho, quase para si mesma, e Tonho sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. "Você lembra?" perguntou ele. Ela assentiu, com os olhos marejados. "Lembro, pai. Lembro de tudo." No dia seguinte, Tonho recebeu uma notícia inesperada. A filha contará a uma amiga que estava se reaproximando do pai, e isso causará um alvoroço silencioso na cidade. Algumas pessoas que antes olhavam Tonho com desconfiança começaram a oferecer ajuda, mostrando que o caminho para a reconstrução não era solitário. Mas não foi fácil. O orgulho de Tonho ainda o impedia de aceitar ajuda financeira, e ele enfrentou obstáculos na manutenção do caminhão, que começou a apresentar problemas no motor. Mais uma vez, o homem misterioso apareceu com uma solução simples. Um contato antigo em uma oficina local, que fazia preços justos e serviços honestos. Tonho percebeu que a jornada não era apenas física, mas também espiritual. Era uma estrada que exigia paciência, humildade e, acima de tudo, fé. Ele começou a ajudar a filha com pequenos trabalhos na casa dela, reconstruindo móveis antigos, pintando paredes e consertando o jardim. Cada esforço tinha um custo: o cansaço, o medo do fracasso e o confronto com seus próprios limites. Mas cada conquista, por menor que fosse, era uma vitória que aproximava pai e filha. Na penúltima noite antes de seguir viagem novamente, Tonho e a filha sentaram-se na varanda da casa dela, olhando as estrelas. Ela contou sobre seus sonhos, seus medos e o quanto sentia falta do pai nos momentos difíceis. Tonho ouviu atentamente, sentindo que finalmente estava começando a entender o que significava ser pai de verdade. "Obrigado por não desistir de mim", disse ela, com um sorriso tímido. Ele respondeu com um abraço forte, um abraço que falava mais do que palavras. Na manhã seguinte, o homem misterioso apareceu pela última vez. "Chegou a hora", disse ele. Tonho olhou para a filha, sentindo que aquela despedida era também um recomeço. "Obrigado", disse Tonho, com emoção. "Siga a estrada com o coração aberto", respondeu o homem, desaparecendo na luz do sol. Tonho entrou no caminhão, com Zeca no banco ao lado, e deu a partida. Enquanto o caminhão seguia pela BR-101, Tonho sentiu que, finalmente, um milagre tinha acontecido. Ele havia encontrado o caminho de volta para casa. Não um lugar no mapa, mas um lar no coração. Tonho sentia a mistura agridoce da despedida e da esperança enquanto deixava a cidade para trás. A estrada à sua frente parecia mais ampla, iluminada pela luz dourada do entardecer, mas o caminho ainda guardava obstáculos inesperados. Ele olhou para Zeca, que repousava no banco ao seu lado, e depois para o lugar vazio ao seu lado onde o homem misterioso costumava ficar. Mesmo após a partida daquele que parecia um anjo em forma de homem, Tonho sabia que as lições e a força que receberá continuariam a guiá-lo. Enquanto percorria os primeiros quilômetros da estrada, uma forte chuva começou a cair, tornando o asfalto escorregadio e exigindo toda a atenção do caminhoneiro. O ronco do motor e o som da chuva no para-brisa criavam uma atmosfera quase meditativa, um convite para que Tonho refletisse sobre tudo o que havia vivido. O rádio do caminhão, que antes estava mudo desde que o homem desaparecera, voltou a emitir uma estática intermitente, como se estivesse tentando sintonizar alguma frequência oculta. De repente, uma voz suave e familiar surgiu, como uma mensagem de rádio antiga, cantando versos que falavam de esperança e de caminhos que se cruzam. Tonho fechou os olhos por um momento e sorriu. Era como se o próprio universo estivesse enviando um sinal de que ele não estava sozinho. Logo, um problema mecânico inesperado surgiu. O caminhão começou a apresentar falhas no motor e um cheiro forte de combustível invadiu a cabine. Tonho sentiu o coração acelerar. O medo de ficar parado no meio da BR-101, em uma região pouco habitada, o fez pensar em todos os contratempos que enfrentará nos últimos meses. Ele parou o caminhão em um acostamento, abriu o capô e tentou identificar o problema. Mas sua experiência limitada e mecânica não era suficiente para resolver o que parecia um vazamento no sistema de combustível. Enquanto trabalhava com ferramentas que sempre levava no caminhão, percebeu que aquele seria um dos maiores desafios até então. Foi então que, do nada, um grupo de agricultores locais apareceu com um velho caminhão carregado de sacas de café.
Eles haviam parado para descansar. Ao ver Tonho em apuros, se ofereceram para ajudar. Tonho, inicialmente desconfiado, aceitou a ajuda com gratidão. Um dos homens, que se apresentou como seu Joaquim, tinha uma pequena oficina improvisada em um galpão próximo. Com paciência e habilidade, o grupo ajudou Tonho a consertar o vazamento e garantir que o caminhão pudesse seguir viagem com segurança. Durante a conversa, Tonho ouviu histórias sobre a vida dura e simples daqueles homens, sobre a colheita do café, as festas religiosas e as tradições que mantinham viva a alma da região. Naquela noite, Tonho foi convidado a jantar na casa de seu Joaquim, onde a mesa farta de comida caseira foi acompanhada por histórias, risos e até uma roda de violão. O caminhoneiro sentiu o calor humano que há muito tempo não experimentava e entendeu que aquele encontro era mais uma peça fundamental na reconstrução do seu próprio caminho. Nos dias seguintes, Tonho teve que lidar com outros obstáculos: estradas bloqueadas por obras, desvios que aumentavam a distância e o tempo, e a constante sensação de estar longe demais da filha que ainda morava na cidade litorânea. Cada noite era uma batalha para encontrar um lugar seguro e tranquilo para descansar, pois o cansaço acumulado começava a pesar nos músculos e na alma. Mas, apesar dos desafios, Tonho encontrou força nas pequenas vitórias. Um sorriso amistoso de um caminhoneiro que cruzava o caminho, uma xícara de café quente oferecida por um desconhecido, e a sensação de que a estrada, embora difícil, estava levando para um destino maior. Ele aprendeu a ouvir mais, a observar os sinais da natureza e das pessoas, e a aceitar que a vida era feita de ciclos de luta e alívio. Um dia, enquanto seguia por uma serra sinuosa, Tonho foi surpreendido por uma tempestade repentina. Raios iluminavam o céu escuro e trovões bombavam nas montanhas. A visibilidade diminuiu drasticamente. O caminhoneiro desacelerou, apertando firme o volante, tentando manter o controle do veículo. A chuva batia forte no para-brisa e as palmas das mãos começaram a suar. O medo de perder o controle e causar um acidente o fez lembrar das palavras do homem misterioso: siga a estrada com o coração aberto. Tonho fechou os olhos por um instante e respirou fundo, deixando a fé preencher o espaço do medo. Quando abriu os olhos, percebeu que a tempestade passava e a estrada à sua frente se revelava clara e segura. Naquele instante, ele entendeu que a jornada não era apenas sobre destino, mas sobre como se enfrenta os momentos difíceis, com coragem e esperança. Chegando a um pequeno vilarejo, Tonho foi recebido com hospitalidade pelos moradores locais. Lá, encontrou uma feira que comemorava uma festa típica da região, com danças folclóricas, comidas tradicionais, muita música. Tonho percebeu como as raízes culturais daquele povo eram profundas, como elas davam força para enfrentar as dificuldades diárias. Ele se juntou à festa, compartilhando histórias com os moradores, e sentiu seu espírito renovado. Na manhã seguinte, enquanto preparava o caminhão para continuar a viagem, Tonho recebeu uma ligação inesperada da filha. Ela havia conseguido um emprego em uma cidade próxima e queria que ele a visitasse antes de seguir para sua próxima rota. Tonho sentiu o coração acelerar de novo. Aquela ligação era mais que uma notícia, era uma oportunidade de continuar reconstruindo laços. O capítulo termina com Tonho dando partida no caminhão, o sol iluminando a estrada à frente, e uma sensação de que, apesar de todas as dificuldades, a jornada ainda reservava surpresas e momentos de pura emoção. Tonho seguiu pela BR-101 com um sentimento misto de ansiedade e esperança. A ligação da filha ainda ecoava em sua mente, abrindo uma porta para um recomeço que ele julgava improvável até pouco tempo atrás. O cenário à sua volta começava a mudar. As paisagens litorâneas davam lugar a pequenas cidades industriais, com suas fábricas, oficinas e o burburinho característico da rotina do trabalho. Ele sabia que a próxima parada seria decisiva, não apenas para seu trabalho, mas para a construção de um futuro ao lado da filha. A estrada parecia mais viva agora, cheia de possibilidades e desafios. Tonho chegou à cidade onde a filha trabalhava em uma pequena loja de artesanato, localizada em uma rua movimentada, cercada por outros comércios locais. O cheiro de madeira e verniz impregnava o ar, misturando seu aroma do café que saía das padarias próximas. A rotina dali era diferente, mais acelerada e cheia de compromissos. Ao entrar na loja, Tonho sentiu uma onda de emoção ao ver a filha organizando os produtos com cuidado e dedicação. Ela sorriu tímida, e Tonho percebeu o quanto ela havia mudado, amadurecido, mas também mantinha a mesma essência que ele conhecera.
Durante os dias seguintes, Tonho passou a ajudar a filha nos pequenos afazeres da loja, aprendendo sobre as peças feitas à mão, as histórias por trás de cada produto e as dificuldades que ela enfrentava para manter o negócio funcionando. A convivência diária permitiu que eles compartilhassem mais do que palavras, histórias, sentimentos, até silêncios confortáveis que só o verdadeiro afeto proporciona. Apesar da aproximação, os conflitos internos de Tonho continuavam a desafiar sua paz. O orgulho ferido, a culpa pelo tempo perdido e a dúvida sobre o futuro faziam com que ele se perguntasse se realmente seria capaz de sustentar essa nova relação. Ele passava noites em claro, pensando nas decisões que precisava tomar, nas estradas que ainda teria que enfrentar, tanto as físicas quanto as emocionais. Numa manhã ensolarada, enquanto caminhava pela feira da cidade, Tonho encontrou um velho amigo de infância. O reencontro foi carregado de emoção e memórias compartilhadas. O amigo, agora comerciante local, ofereceu a Tonho a oportunidade de participar de um projeto comunitário que ajudava motoristas e trabalhadores da estrada a melhorarem suas condições de trabalho e moradia. Tonho viu ali uma chance de transformar sua experiência em algo maior, um jeito de retribuir tudo que a estrada lhe ensinara. A participação no projeto trouxe novos desafios. Tonho precisou enfrentar burocracias, convencer outros caminhoneiros a participarem e equilibrar o tempo entre o trabalho na loja da filha e os encontros comunitários. O desgaste físico e emocional aumentava, e ele percebeu que o caminho para o sucesso nunca fora tão árduo. Enquanto isso, a filha lutava com seus próprios obstáculos. O pequeno negócio enfrentava dificuldades financeiras, concorrência e o medo constante de não conseguir sustentar seus sonhos. Tonho decidiu, então, usar sua experiência na estrada para ajudar a filha a criar uma rede de clientes, entregando produtos em cidades vizinhas, se buscando parcerias. No meio dessa nova rotina, Tonho recebeu um convite inesperado para uma festa tradicional na cidade, uma celebração que misturava elementos religiosos e culturais, marcando o início da colheita local. O convite veio acompanhado de uma mensagem do homem misterioso, lembrando da importância de celebrar cada conquista, mesmo as pequenas. Na festa, Tonho e a filha se envolveram na dança, nos costumes e nas histórias do povo. A energia daquela noite renovou forças e fortaleceu os laços entre eles. Tonho percebeu que aquele momento era um divisor de águas, um símbolo de que estavam caminhando juntos rumo a um futuro mais luminoso. Mas nem tudo era fácil. No meio da festa, Tonho enfrentou uma crise interna, dúvidas e medos sobre sua capacidade de sustentar a filha e manter seu próprio caminho ameaçavam dominá-lo. Ele se afastou por alguns minutos, olhando o céu estrelado e sentindo o peso da responsabilidade. Naquele instante, uma senhora idosa se aproximou, reconhecendo Tonho pelo caminhão que ele dirigia e pelo jeito simples e honesto de ser. Ela contou histórias da cidade, das gerações que construíram aquele lugar e da importância de manter a fé e a coragem para seguir em frente. Tonho ouviu atentamente, sentindo que aquelas palavras eram um verdadeiro presente, uma bênção para sua alma cansada. Ao retornar para a festa, Tonho percebeu que a caminhada não seria fácil, mas que ele tinha aliados, a filha, os amigos, a comunidade e aquela força maior que o homem misterioso simbolizava. Ele sabia que o milagre acontecia não apenas na estrada, mas na coragem de continuar acreditando. O sol já começava a se despedir no horizonte quando Tonho entrou na loja de artesanato, sentindo o cheiro familiar de madeira e tinta fresca. O dia havia sido longo, entre entregas, reuniões do projeto comunitário e as conversas com a filha sobre os desafios do negócio. Ainda assim, havia uma energia diferente naquele momento, um sentimento de que as coisas estavam mudando, lentamente, mas com firmeza. Tonho observava a filha manusear as peças com cuidado e carinho. Ela sorria, mas havia uma sombra em seus olhos que ele ainda não conseguia alcançar completamente. O orgulho a fazia esconder suas inseguranças. A conversa, que começou leve, logo se aprofundou. Pai, às vezes eu sinto que não consigo dar conta de tudo, confessou ela, a voz quase um sussurro. Tonho sentiu o peso da responsabilidade ainda maior, mas não sabia como aliviar aquela carga. No dia seguinte, a rotina trouxe mais desafios. Uma tempestade intensa atingiu a região, derrubando árvores, causando alagamentos em trechos da BR-101. Tonho, que precisava fazer uma entrega urgente, viu-se diante de um dilema: seguir pela rota alternativa, mais longa e perigosa, ou esperar a estrada ser liberada, atrasando o compromisso.
Ele escolheu a rota alternativa, enfrentando trechos escorregadios e visibilidade reduzida. O medo e a tensão foram companheiros constantes, mas Tonho seguiu firme, lembrando das palavras do homem misterioso sobre coragem e fé. Atravessar aquele caminho difícil foi um teste para sua habilidade e determinação. Cada curva representava uma batalha, cada subida uma vitória conquistada com suor e concentração. No fim do trajeto, Tonho chegou exausto, mas satisfeito, sabendo que havia superado mais um obstáculo. Ao retornar para a cidade, Tonho percebeu que a filha estava preocupada com ele. O vínculo entre os dois começava a se fortalecer, mas também mostrava fragilidades e necessidades que ainda precisavam ser cuidadas. Ele resolveu dedicar mais tempo para estar presente, ajudando não só com o trabalho, mas ouvindo e apoiando. Nesse processo, Tonho também enfrentou seu conflito interno mais profundo, a dúvida sobre seu próprio valor e capacidade para ser um pai presente e um profissional respeitado. O orgulho ferido e os anos de estrada solitária ainda tentavam se impor, mas ele lutava para deixá-los para trás. Em uma noite particularmente difícil, após uma conversa franca com a filha, Tonho sentiu a necessidade de visitar um lugar que fazia parte da sua história, um antigo mirante na beira da estrada, onde costumava parar para refletir. Lá, ele se permitiu mostrar sua vulnerabilidade, reconhecendo seus medos e anseios e buscando forças para continuar. Enquanto isso, a filha também enfrentava seus próprios desafios no negócio. A concorrência crescente e as dificuldades financeiras ameaçavam seus sonhos. Tonho decidiu ajudá-la a criar uma campanha de divulgação, utilizando sua rede de contatos e seu conhecimento da estrada para ampliar o alcance da loja. Juntos, pai e filha começaram a planejar entregas em cidades vizinhas, participações em feiras regionais e parcerias com outros artesãos locais. O esforço era grande e o cansaço, inevitável, mas a esperança começava a florescer. No meio dessa jornada, Tonho recebeu uma visita inesperada, um representante da empresa para a qual ele fazia entregas, oferecendo-lhe uma proposta para uma rota fixa, com condições melhores e um valor mais justo. Era uma oportunidade que poderia garantir uma estabilidade financeira e dar mais segurança para ele e a filha. Porém, aceitar a proposta significava comprometer o tempo com o projeto comunitário e com a própria família. Tonho viu-se diante de uma escolha difícil, que exigia equilíbrio e sabedoria. Ele buscou conselhos, conversou com a filha e com os amigos que fizera na estrada e na cidade. A decisão, por fim, foi tomada com base no que acreditava ser o melhor para todos. O capítulo termina com Tonho dando um passo firme em direção ao futuro, consciente de que a jornada ainda era longa, mas que ele não estava mais sozinho. A manhã despertou com uma brisa leve e o sol iluminando o asfalto quente da BR-101. Tonho acordou cedo naquela pequena pousada à beira da estrada, sentindo uma calma que há muito não experimentava. Seu olhar se perdeu por um instante na paisagem, a imensidão do céu azul, as árvores verdes balançando ao vento e o vai-vem constante dos caminhões, todos seguindo seus destinos. Era um novo dia, um dia que simbolizava mais do que apenas mais uma jornada pelas estradas do litoral brasileiro. Era a confirmação de que toda a sua luta, cada quilômetro percorrido, cada desafio vencido, estava fazendo sentido. O convite que receberá para aquela rota fixa meses atrás começava a se concretizar como um pilar de estabilidade, algo que ele, até então, nunca imaginara possuir. Ele vestiu sua jaqueta de couro, ajeitou o boné e fez uma rápida inspeção no caminhão, seu fiel companheiro e extensão de sua alma. Sentia a madeira do volante sob as mãos calejadas, lembrando das estradas longas, do cheiro de óleo e terra misturados no ar, das noites estreladas que só quem vive na boleia conhece. Tonho respirou fundo e deu partida no motor, sentindo a vibração da máquina como um lembrete do caminho que ainda precisava seguir. Na pequena cidade onde sua filha havia montado a loja de artesanato, a rotina seguia acelerada. A filha, jovem, determinada e cheia de sonhos, acordava cedo para organizar o estoque e preparar os pedidos que recebia. Era seu modo de mostrar que, apesar das dificuldades, a vida podia ser reconstruída com esforço e esperança. Naquele dia, antes de Tonho partir para sua rota, ela o surpreendeu com um presente modesto, mas cheio de significado. Uma escultura feita à mão que representava um caminhoneiro na estrada, um símbolo da força, da jornada e da fé. Pai, isso é para lembrar que você nunca está sozinho, disse ela, os olhos brilhando. Tonho sentiu a emoção lhe invadir o peito.
Abraçou a filha com força, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. No caminho, a BR-10 mostrava seu rosto vibrante, o vai-e-vem dos caminhoneiros, o aroma de maresia misturado ao cheiro da mata, as pequenas cidades que pontilhavam o litoral, cada uma com sua cultura, suas festas e seu ritmo próprio. Tonho parou algumas vezes para descansar, aproveitando para observar a vida ao redor. Vendedores ambulantes oferecendo frutas frescas, o som distante de música típica nordestina, o tilintar das redes nas varandas das casas. Cada detalhe o fazia se sentir mais vivo, mais conectado com a terra que cruzava diariamente. Porém, nem tudo era calmaria. Ao se aproximar de um trecho da estrada conhecido pelas fortes chuvas e deslizamentos, Tonho recebeu um aviso pelo rádio. Uma ponte estaria interditada temporariamente para reparos, exigindo que todos os motoristas fizessem um desvio por uma estrada de terra. O alerta acendeu uma luz de alerta em sua mente. O tempo para a entrega era curto e a rota alternativa poderia atrasá-lo consideravelmente. Mesmo assim, Tonho sabia que desistir não fazia parte de sua história. Ele tomou a decisão de seguir pelo desvio. A estrada de terra estava encharcada pela chuva da noite anterior, tornando o percurso escorregadio e cheio de desafios. Com cautela, Tonho manobrou o caminhão por entre as poças de lama e as pedras soltas, sentindo o motor lutar a cada subida. A tensão era constante, mas o olhar firme e o coração tranquilo lhe davam força. No meio desse trajeto difícil, Tonho avistou um carro parado no acostamento. A família que o ocupava parecia perdida e aflita, com olhares preocupados, crianças inquietas. Instintivamente, Tonho parou o caminhão e desceu para oferecer ajuda. A mulher, com voz trêmula, explicou que haviam se desviado da rota principal e estavam sem saber como seguir. Ele sorriu, lembrando das vezes que ele mesmo precisará da ajuda de estranhos durante a estrada. Com sua experiência e conhecimento da região, Tonho indicou o caminho correto e ofereceu uma carona até um ponto seguro da estrada pavimentada. Durante o percurso, a conversa fluiu naturalmente. A criança pequena, encantada com o tamanho do caminhão e o ronco do motor, fazia perguntas inocentes e sinceras, enquanto os pais expressavam gratidão e alívio. Tonho contou um pouco de sua história, dos desafios enfrentados, das alegrias que a estrada lhe proporcionara e do milagre inesperado que mudará sua vida meses atrás. Ao deixar a família em segurança, Tonho sentiu uma leveza no coração. Ajudar aquele grupo era uma forma de retribuir tudo que receberá no caminho, a bondade do homem misterioso, a força da comunidade, o apoio da filha. Continuou o trajeto com um sorriso no rosto, renovado pela certeza de que pequenos gestos podem fazer toda a diferença. No trecho final da rota, Tonho enfrentou mais um teste. A tempestade retornou, trazendo ventos fortes e chuva intensa que dificultavam a visibilidade e o controle do caminhão. Mas, agora, diferente do passado, ele sentia-se preparado para encarar a adversidade com calma e determinação. O cheiro da terra molhada, o som intimado das gotas no capô e o frescor do ar enchiam seus sentidos, conectando a natureza e as suas próprias raízes. Após horas de concentração, Tonho finalmente avistou o pórtico da cidade onde a entrega seria feita. O cliente o aguardava com um sorriso sincero e palavras de reconhecimento pelo profissionalismo e coragem. Ao assinar o comprovante, Tonho sentiu uma onda de satisfação. Cada quilômetro, cada desafio superado, cada esforço e sacrifício haviam valido a pena. Antes de seguir para o próximo destino, Tonho recebeu uma chamada da filha. A voz dela, cheia de alegria, contou que as vendas na loja haviam crescido graças à campanha conjunta e às novas parcerias firmadas. Eles conversaram longamente sobre planos futuros, dividindo sonhos, expectativas e um sentimento renovado de união. Quando a noite caiu, Tonho estacionou o caminhão em um ponto de descanso à beira da estrada. A luz das estrelas e o silêncio da noite criavam um ambiente perfeito para a reflexão. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente em paz. Tonho compreendeu que o milagre na BR-10 não era apenas um acontecimento milagroso, mas uma construção diária feita de coragem, fé, esforço, principalmente amor. Ele dormiu naquela noite com o coração cheio de esperança, pronto para a continuação de sua jornada. Tonho acordou cedo, com o som suave dos passarinhos e o aroma de café passado vindo da pequena lanchonete do posto. Aquela era sua última parada antes de voltar para casa e rever a filha após a conclusão da entrega.
O sentimento que o acompanhava era diferente de qualquer outro que já sentirá nas incontáveis madrugadas de estrada. Havia algo sereno e firme dentro dele, como uma certeza de que o pior havia passado, e o melhor, talvez, estivesse apenas começando. Com a barba por fazer, os olhos marcados pelo tempo e as mãos ainda firmes no volante, ele se viu refletido no espelho retrovisor. O homem que olhava de volta não era o mesmo que um dia seguiu pela BR, um 01 sem rumo, carregando arrependimentos e saudades. Era agora um homem reconstruído, transformado e, acima de tudo, de alma leve. A cidade onde sua filha vivia agora o esperava com uma festa modesta, mas carregada de significado. O povoado, que mantinha tradições nordestinas fortes, preparava sua celebração anual de São João, uma das datas mais marcantes da cultura local. As ruas estavam enfeitadas com bandeirinhas coloridas, barracas de milho, pamonha, fogueira e forró animando as praças. Era uma explosão de cores, cheiros e sons. Tonho chegou em meio à montagem das festividades. Desceu do caminhão e foi recebido com abraços apertados de vizinhos, amigos e conhecidos que já o viam como parte da comunidade. O chão de paralelepípedo, molhado da última chuva, refletia as luzes das decorações das lamparinas penduradas nas janelas. A filha o esperava na porta da loja, sorrindo como quem vê o sol depois de dias nublados. Os dois se abraçaram demoradamente, deixando que o silêncio dissesse tudo que palavras não conseguiam. Durante o dia seguinte, Tonho ajudou a filha na preparação para uma grande feira artesanal que aconteceria durante o São João. Era a primeira vez que ela participaria como expositora oficial, e tudo precisava estar perfeito. Juntos lixaram madeiras, embalaram peças, pintaram caixotes, escreveram etiquetas e planejaram a logística. O caminhão, dessa vez, não transportava sua mercadoria, levava a realização de um sonho compartilhado. No sábado, véspera do evento, Tonho recebeu uma visita inesperada. O homem misterioso que um dia lhe dera carona, o mesmo que, meses antes, surgira na beira da estrada como um anjo. Ele agora caminhava tranquilamente pelas ruas da cidade, usando a mesma camisa branca simples, mas com uma postura ainda mais serena. Eu disse que a estrada te daria mais do que poeira nos pés, disse ele, sorrindo. Tonho, surpreso, o convidou para tomar um café e conversar. Sentaram-se na calçada da loja, observando o movimento, como dois velhos amigos. Não é sobre o destino, Tonho, é sobre o caminho. E você andou bem, concluiu o homem. Sem dizer mais nada, ele levantou-se, deu um leve tapinha no ombro do caminhoneiro e seguiu seu caminho. Tonho tentou olhar para trás, mas o homem já havia desaparecido entre a multidão. Na manhã da feira, o sol brilhou como se abençoasse cada rosto presente. A praça se encheu de turistas, moradores e artistas. A loja da filha de Tonho era uma das mais visitadas. As peças feitas à mão chamavam a atenção não só pela beleza, mas pela história por trás de cada uma. História de superação, família e estrada. Uma senhora de cabelos brancos e olhar doce se aproximou de Tonho durante a feira e disse: "Essa peça aqui me lembra meu pai. Ele era caminhoneiro também, mas não voltou mais para casa." Tonho apertou a mão dela com carinho e disse: "A estrada leva, mas também ensina a voltar." O evento foi um sucesso. A filha vendeu tudo que levou, recebeu encomendas para outras cidades e foi convidada para expor seus produtos em feiras maiores. Enquanto ela celebrava com os amigos, Tonho se afastou por um instante e caminhou até o topo de um pequeno morro próximo, onde havia uma capelinha antiga com vista para toda a cidade. Sentou-se no banco de madeira, observando o movimento lá embaixo, as luzes das barracas, o som do forró, os fogos de artifício estourando devagar. Lágrimas vieram sem pressa, não de tristeza, mas de gratidão. Ele se lembrou dos primeiros meses da jornada, do medo de não ser aceito, da culpa, da solidão da boleia. E agora, ali estava ele, cercado de vida, de futuro, de propósito. Pela primeira vez em muito tempo, Tonho rezou, não para pedir, mas para agradecer. À noite, pai e filha dançaram juntos na praça. Não sabiam os passos direito, mas riam como se não houvesse amanhã. As pessoas ao redor os observavam com carinho, algumas emocionadas com alegria simples, mas tão profunda que irradiavam. Ao final da festa, sentados na calçada, com pratos de canjica e milho assado nas mãos, a filha encostou a cabeça no ombro do pai. "Pai, você me salvou."
Tônio sorriu, encarando o céu estrelado. Na verdade, filha, acho que foi você que me trouxe de volta. Sem promessas vazias, os dois sabiam que ainda haveria desafios pela frente. A estrada não deixaria de ser longa, nem sempre segura, mas agora havia parceria, confiança e laços restaurados. Tônio aceitou, enfim, que não precisava mais carregar o mundo sozinho, que pedir ajuda não era fraqueza, que ser caminhoneiro era mais que guiar um veículo, era guiar sua própria vida, com coragem, humildade e amor. No dia seguinte, enquanto arrumava o caminhão para mais uma viagem, Tônio percebeu que a escultura dada pela filha estava no painel, virada para ele. Com um carinho inédito, tocou na peça e disse, em voz baixa, "Obrigado, estrada. Obrigado por tudo." A partida do motor foi suave, como um sopro. E ele seguiu viagem, levando mais do que cargas. Levava histórias, memórias, fé e um coração cheio de vida. O milagre, afinal, não foi um evento sobrenatural ou espetacular. Foi o reencontro de um pai com sua filha. Foi a cura de feridas antigas. Foi a construção lenta e firme de uma nova história. Foi o renascimento de um homem simples que aprendeu que, mesmo na solidão da boleia, nunca se está completamente sozinho. A BR-101, testemunha silenciosa de tantas histórias, agora carregava mais uma em sua memória infinita, a de Tônio, o caminhoneiro que um dia deu carona para um homem e recebeu, em troca, um novo sentido para a vida. Fim. Chegou até aqui? Então comenta Anjo, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.